Muito bom dia, prezados telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Espírita Nova Era. Esse programa vem ao ar através da TV Candidez todos os sábados, às 9h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem, sempre um ensinamento espírita. E hoje nós temos a felicidade de receber nosso amigo Baltazar, que está chegando aqui para nos falar hoje sobre a fé que transporta montanhas na visão espírita. Bom dia, Baltazar. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Obrigado pelo convite. Baltazar é um grande amigo, um companheiro batalhador da Seara Espírita. Ele é membro aqui do CEP e ele está sempre conosco aqui nas entrevistas no programa Nova Era. E nós o convidamos, ele, para que estivesse conosco nesta manhã, falando sobre a questão da fé que transporta montanhas na visão espírita. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, a obra basilar da codificação espírita, nós encontramos a seguinte passagem, que a nossa fé deveria ter Jesus Cristo no coração, para que nós pudéssemos transpor as montanhas. Baltazar, como entender essa introdução na sua fala agora, nesse momento? Com Jesus no coração, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do Cristo esteja conosco neste momento de reflexão e luz. Hoje somos convidados a mergulhar no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala com profundidade e ternura sobre a fé, mas não qualquer fé, a fé viva, a fé raciocinada, a fé que move montanhas. Interessante. Essa passagem é de suma importância porque ela nos traz uma visão, provavelmente, daquilo que nós desconhecemos do nosso dia a dia. Quando aqui ele se refere à questão das montanhas, a gente, literalmente, acha que é uma elevação, isso, que é uma serra, é uma montanha, literalmente falando. Mas Jesus sempre tomou das alegorias nas suas parábolas para poder transmitir. Ele sempre usava de uma linguagem simples. Essa linguagem simples, pelo qual aqui ele se referiu, que nós pudéssemos transpor as montanhas, nessa introdução que o Baltazar nos trouxe. Que montanhas são estas? A gente vai ver no transcorrer da fala do Baltazar a citação dele quando ele vai falar o que realmente representa as montanhas. Tá? Baltazar, a comparação de Jesus, tomando a dimensão da fé com o tamanho da semente de mostarda, em relação às montanhas encontradas pelo nosso caminho, o que são essas montanhas? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus, nosso mestre amoroso, nos deixou este ensinamento simples e profundo. Um grão de mostarda é minúsculo e ainda assim ele nos diz que com uma fé do tamanho de já seríamos capazes de remover montanhas. Mas que montanhas são essas? Não são montanhas de pedra ou de terra, são as montanhas interiores, do orgulho, do medo, da desesperança, da falta de perdão, montanhas que nos afastam da paz, do amor, do reino de Deus que começa dentro de nós. Interessante, né? Porque a parábola, o que é uma parábola? A parábola é uma coisa colocada ao lado da outra coisa, para que esta primeira explique a outra. Então Jesus tomava de exemplos do dia a dia. Quando aqui ele se referiu à fé do tamanho de um grão de mostarda, o que é um grão de mostarda? O que é uma semente de mostarda? É muito pequena. É que dizer o seguinte,
que a condição da fé não importa o tamanho. O que importa na fé não é o tamanho. O que importa na fé é a confiança que você deposita nas forças que você tem dentro de você. É a confiança que você tem nas próprias forças. É isso que vale na fé. Não é a grandeza, não é a fé enorme, mas a fé pequena, comparada a um grão de mostarda. Direis essa montanha, passa daqui para colar, essa montanha passará. E como diz o Baltazar, essas montanhas não é literalmente a serra, a elevação da rocha, mas sim aquilo que citou, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a descrença, a luxúria, são montanhas que impeçam o nosso progresso, a nossa evolução espiritual. Então, se nós tivermos a fé, a confiança nas nossas próprias forças, nós teremos forças para relutar, transformando essas coisas que é obstáculo em vida com facilidade, rompendo os nossos defeitos, as nossas faltas. E a fé também, ela é tudo, né? Porque ela nos auxilia em todo o nosso trajeto. Tudo. Ela nos auxilia no nosso corpo físico, no nosso mental e no nosso espiritual. Certamente. Principalmente no espiritual. Certamente. Porque ela pode nos livrar de muitas coisas negativas que pode estar pelo caminho. Né? Pode estar pelo caminho. Interessante a fala do Baltazar, porque quando ele está citando as palavras de Jesus, quer dizer o seguinte, Jesus, quando ele falava aos camponeses, ele usava da expressão do semeador, do grão de mostarda, do joio, do trigo. Quando ele falava aos pescadores, ele se referia à parábola dos peixes, do banquete de festividade, falava dos talentos. Quando ele falara aos negociantes e aos especuladores, ele falava do tesouro enterrado. Ao credor incompassivo, os dois devedores, ele falava da pérola, o valor da pérola, quer dizer, o valor não puramente material, mas o valor intrínseco. Quando ele falava aos magnatas, ele servia das parábolas do rico insensato e do Lázaro. Interessante, né? Olha a comparação que fazia Jesus. Então, entre os homens da lei, ele mencionava o juízo inquíneo. Quer dizer, ele falava sempre comparando para o entendimento nosso, para que nós pudéssemos realmente, na linguagem inteligível de cada povo, de cada cultura, em cada momento, ele dava exemplos típicos. Por isso que a parábola é de suma importância que o Baltazar está colocando para nós. Grão de mostarda, não importa o tamanho, mas o que importa é quando você desloca, você desaloja essa força dentro de você, essa potencialidade que você carrega consigo, e deixa ela vir à tona na própria vida, nas atitudes, nos pensamentos, nas palavras e nas ações de cada dia nosso. Baltazar, em que princípios se fundamenta a fé cega, difundida pela maioria das religiões, bastando aceitar, sem analisar os fatos? A fé verdadeira é ativa e confiante. A fé que Jesus nos pede não é uma fé cega, que repete sem entender, que acredita por medo. A fé que transporta montanhas é uma fé iluminada pela razão, nutrida pela compreensão das leis divinas. Allan Kardec nos ensina que a fé raciocinada é a que pode enfrentar a dúvida, a ciência, os desafios do mundo e continuar de pé. Fé não é esperar de braços cruzados, mas agir com confiança, como quem planta sementes mesmo sem ver a colheita. É caminhar mesmo quando não vemos o caminho, certos de que Deus não falha.
é confiar mesmo no sofrimento, sabendo que tudo coopera para o nosso bem espiritual. Fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão em qualquer tempo da humanidade. É aquela que você tem que saber no que está acreditando. Adianta eu acreditar em algo que eu não estou vendo, que eu não conheço? Adianta eu confiar porque o fulano falou, o pastor falou, o padre falou, o Vicente falou lá na tribuna espírita? Não. A fé verdadeira é aquela que pode realmente encarar face a face a verdade, a razão, em qualquer momento da humanidade, certo? Seja lá atrás, seja agora, seja no futuro. A fé raciocinada é aquela fé que você tem certeza de que você pode atingir o fim, que você pode atingir o objetivo que você busca. Adianta eu acreditar em algo que eu não estou nem sequer vendo? E a fé raciocinada, ela é serena, ela é tranquila, porque sabe que vai alcançar o objetivo. Isso. Interessante. Porque quando não se tem a fé raciocinada, não tem essa tranquilidade, porque há a dúvida de não conseguir alcançar e chegar a um objetivo. E é interessante que essa fé que está citando aí é a mãe da esperança. Porque adianta eu ter esperança se eu não tiver fé? Eu preciso ter fé para que eu tenha a esperança. Porque a esperança que nós almejamos, certo? Ela está daqui para frente agora. É para o futuro. É do momento que nós estamos, eu preciso acreditar no futuro. E a esperança, ela está no futuro. Então, a fé, ela se torna a mãe da esperança. Baltazar vai falar já sobre essa questão. Eu já estou aqui antecipando, porque a gente vai ver uma colocação interessante da fé, certo? Ela é mãe de duas coisas importantes que nós não podemos deixar de ter no nosso dia a dia. Então, essa fé raciocinada é essa que te dá certeza, a razão plena, o conhecimento de como você vai caminhar, como é que você vai poder trilhar para atingir o objetivo, para chegar no objetivo que você está almejando. Caso contrário, você vai estar perdido num campo enorme, sem direção. Que direção eu tomo? Então, o conhecimento é valiosíssimo. Amanhã, eu e o Baltazar e vocês, amigos telespectadores da TV Candidez, a gente vai poder ter a certeza. A gente vai falar assim, eu não tenho fé, eu tenho certeza. É porque o conhecimento nos traz a trilha, o caminhar de chegar no ponto que nós almejamos. É a razão. Por isso que nos fala Jesus, essa fé que pode encarar a razão face a face em qualquer momento da humanidade. Porque a fé cega, que o Baltazar vai falar para nós agora, fator importantíssimo. Então presta atenção, amigos telespectadores da TV Candidez. Você que ligou sua televisão, seu celular, você está sintonizado à TV Candidez, assistindo o programa Espírita Nova Era, de que é uma realização da ANE, é uma produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisa Espírita. Baltazar, a fé religiosa e cega, basta aceitar os fatos pela simples aparência, ou haveria mais algum requisito indispensável para consolidar esta? A fé religiosa e a fé inabalável. A fé religiosa que muitos cultivam precisa evoluir para se tornar fé inabalável. Aquela que não se abate com as provações da vida. Não é a fé de quem fala, mas quem vive e acredita. E essa fé
meus irmãos, nasce na intimidade com Jesus. Quando confiamos nele, quando entendemos que ele está conosco, mesmo nos momentos mais difíceis, a nossa alma se ilumina e as montanhas se movem. O vício cede lugar à virtude, a mágoa se transforma em perdão, o desespero vira esperança. Fato curioso. A fé cega. Essa fé religiosa, piegas, é aquela que somente aceita tudo sem analisar. Aceita simplesmente. Isso não é fé. A aceitação não é fé. Porque aceitar é simples. É só se curvar diante daquilo que a gente ouve o outro dizer. Aquilo que o outro está dizendo para a gente poder fazer. Então, a fé cega, a fé religiosa, é uma fé alienação, é de uma alienação, é aquela que subjuga o outro, aquilo que nós estamos implicando a ele. Então, ele vai seguir aquilo que a gente está falando, não porque ele está convicto, não de que ele tem certeza, mas de que ele está obediente àquilo que a gente fala. Então, esta fé cega, que a gente sempre comenta aí, que muita gente fala, Baltazar, eu tenho fé. Eu tenho fé. Em que você tem fé? Eu tenho fé em Deus. Espera aí. Como é que você vai ter fé em Deus se você não conhece Deus? Se você não sabe o que é Deus? Porque Deus não é pessoa. Certo? Ah, mas Deus é espírito. Não, Deus não é espírito. Ah, mas Deus é luz, eu tenho fé em luz. Não, Deus não é luz. Ah, mas eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, porque Deus é amor. Deus não é amor. Ah, mas peraí, Vicente, aí bagunçou o coleta. Não, Deus não é espírito, Deus não é luz, Deus não é força, Deus não é amor. Porque tudo isso é criação. E Deus não pode ser criador e criação ao mesmo tempo. Ele só pode ser criador, e nós somos a criação. Então, a luz, a energia, a força, o espírito é criação. Então, vem de Deus. O amor é lei. Então, o amor é criação. Então, Deus manifesta. Aí é diferente agora, meu amigo. Agora, eu não petequei a coisa, não. Agora eu vou explicar. Deus manifesta através do espírito. Certo? Deus manifesta através da luz, da força, da energia. Deus manifesta através do amor. É diferente. Ele não é o próprio amor, mas ele manifesta através do amor. E também, para ficar melhor entendido, a pergunta 1 do Livro dos Espíritos, né? Isso. Que inteligência? Que é Deus. A pergunta que ele está citando. Pode falar a resposta, Baltazar. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Aí. Então, isso é Deus. Isso que é Deus. Agora, você... eu tenho fé em Deus. Bom, você tem fé em Deus, mas você não tem sequer a noção do que é Deus. Certo? Não é quem, não. O que é Deus. Certo? Foi por isso que ele citou a pergunta 1 do Livro dos Espíritos, porque lá não foi usado o artigo definido. Perguntou o que é Deus. Certo? E aí você vai responder de acordo com o seu grau de conhecimento, com a sua condição de conhecimento. Agora, a gente muitas vezes faz de Deus um Deus antropomórfico, um Deus à imagem do homem. É o contrário, é o homem à imagem de Deus, conforme nos fala Moisés em Gênesis 1, 26, 27. Né? Criado à imagem e semelhança de Deus, o homem. E não Deus criado à imagem do homem e semelhança do homem. Viu? Vamos inverter a bola, não. Baltazar, tem uma pergunta aqui que eu acho ela muito bonita, sabe? A resposta dela. Quando o apóstolo Tiago disse: prove sua fé sem obras, e eu provarei a minha pelas minhas obras, estaria Tiago comparando com a figueira cega, conforme Jesus Cristo disse? Jesus também nos mostra
ao secar a figueira sem frutos, que a aparência de fé não basta. Muitos parecem religiosos, mas não produzem frutos. Não amam, não ajudam, não mudam. A fé verdadeira nos leva ao bem. Nos empurra para a caridade, para a reforma íntima, para o evangelho vivido. Pelos frutos os conhecereis, disse o Cristo. Que frutos temos dado ao mundo? A fé, mãe da esperança e da caridade, como nos dizem os espíritos amigos, a fé é a fonte de onde brotam a esperança e a caridade. Quem tem fé acredita que o amanhã será melhor. Mesmo na dor, quem tem fé ama, perdoa, trabalha pelo bem, porque sabe que está construindo o reino de Deus na terra e no coração. Bonito, né? Nos fará Paulo de Tarso: a fé é mãe da esperança e do amor. Das três coisas, fé, esperança e amor, a mais importante delas é o amor. Certo? Porque a fé nos leva à condição de desenvolver em nós a condição de esperança, de poder acreditar no futuro, um futuro que está dentro de nós mesmos, está nesse presente aqui agora, certo? E outra, a fé nos leva à convicção, porque a fé racional nos traz o desenvolvimento da compreensão das leis divinas, que está retratada no amor, porque o amor é lei de Deus, conforme fala Jesus, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Então, nessa passagem de Tiago, eu achei interessantíssimo, porque Tiago diz que fé é atitude, é obra. E quando Jesus falou para a figueira secar, ele usou do exemplo da figueira. A figueira é uma planta que não dava figos, não produzia resultados, certo? É uma planta inútil. Então, muitos de nós, Baltazar, são verdadeiras figueiras. Nós não damos figos, nós não produzimos, nós não temos atitude, nós não temos ações. E Tiago dizia: prove sua fé sem obras, e eu provarei a minha pelas minhas obras. Então, meus amigos da TV Candidez, fé é atitude, fé é ação, é você arregaçar as mangas e fazer acontecer, não é ficar aí exclamando. Porque muitos de nós, na atitude da oração, a gente só sabe exclamar, né? Mas não sabe agradecer. Então, pense bem, certo? Pense bem na fé. Atitude, como dizia Tiago. Não sejamos as figueiras mortas, secas. Sejamos aquelas figueiras que dão fruto. Tá? Meus amigos, Baltazar fará a sua conclusão agora desse assunto maravilhoso, né, Baltazar? Isso. Por gentileza, Baltazar, a sua conclusão final. Com Jesus, tudo é possível. Amados, o convite de Jesus hoje é claro. Tenham fé em mim, caminhem comigo. Não importa o tamanho da montanha diante de nós. Com ele, tudo se transforma. Fé não é apenas acreditar em Deus, é acreditar no amor dele por nós. E esse amor jamais falha. Que possamos sair daqui com o coração renovado, certos de que, mesmo com a fé do tamanho de um grão de mostarda, com Jesus moveremos o mundo. E vamos mover o mundo. Porque sem atitude, a gente não vai mudar esse mundo. Para um mundo novo, que você, amigo telespectador da TV Candidez, está almejando um mundo novo, um mundo melhor, de paz, de harmonia, um mundo de amor. É preciso de homens novos.
no dizer de Paulo de Tarso, né? Despir o homem velho que há em nós e vestir o traje do homem novo. Então é preciso, meus amigos, entendermos essa passagem da fé que transporta montanhas. Mas tem que estar com Jesus no coração, como o Baltazar citou logo na introdução. Sem Jesus no coração, a gente não vai a lugar nenhum. A gente vai ficar nessa mesmice, nessa vida rotineira, essa busca somente da matéria, o meu ter, certo? É só o meu carro, minha casa, meu celular, meu marido, minha esposa, meus filhos, meu emprego, meu din-din. Temos que ter Jesus no coração, para que nós possamos fazer essa caminhada, para mudarmos esse mundo. Temos que acreditar que nós podemos mudar o mundo e movermos as dificuldades, as montanhas que impeçam o meu progresso, o teu progresso, o progresso do Baltazar. Então, meus amigos, eu quero muito, Baltazar, agradecer a sua presença nessa manhã, aqui do programa Nova Era, de que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Então, Baltazar, quero te agradecer e deixo você para finalizar o programa. Eu que agradeço a todos e pela oportunidade que tenho, que o meu amigo Vicente me dá essa oportunidade, e quero, se for possível, estar aqui mais vezes. Vai dar. Dar a minha contribuição, fazer o que for possível, de acordo com o meu entendimento. Obrigado a todos. Baltazar, ele já está demonstrando a condição de fé que ele possui. Porque, ao convite, ele teve a confiança de que poderia vir aqui nesse programa, diante dessa câmera da TV Candidez, e esboçar para vocês nessa manhã desse sábado a fé. A fé do tamanho de um grão de mostarda, que não importa o tamanho. Mas é a confiança de que ele teve de que poderia vir aqui nesse programa, Nova Era, e dar o recado. Obrigado, Baltazar. Que Deus lhe abençoe, que os bons espíritos lhe protejam e ampare sempre. Tá bom? A todos vocês, amigos telespectadores da TV Candidez, sábado que vem estamos aqui de volta para continuarmos o programa Nova Era, trazendo um outro tema para vocês. Então, a todos vocês, um feliz sábado, repete, de muita paz, de muita luz, um bom final de semana e até sábado que vem, quando aqui às 9h30 da manhã estaremos de novo com o programa Espírita Nova Era. Um bom dia, muita paz, muita luz para todos. Obrigado.